Olá, eu sou o Vinícius Yamada. Hoje a gente vai começar a campanha do Scruff, que a gente vai fazer uma série de lives sobre voto LGBT. Para essa primeira live, a gente vai convidar o Renan Quinalha. O Renan é um ativista de direitos humanos, principalmente sobre diversidade de gênero, né? Ele é professor da Unifest. Ele foi assessor da Comissão da Verdade de São Paulo e depois deu assessoria para a Comissão Nacional. Foi isso mesmo, Renan? Tudo bem? Tá me ouvindo? Me vem? Estou ouvindo, vendo você. Como vai? Tudo bem com você, Vinícius? Prazer estar aqui. É isso mesmo. Eu sou advogado, formado pela USP, depois fiz Sociologia, Ciências Sociais e segui na carreira acadêmica, né, com mestrado, doutorado, enfim, discutindo questões de direitos humanos e de também estudos de gênero e de sexualidade. Enfim, a questão LGBT aparece aí também na minha trajetória acadêmica. Sim. E como você se interessou por política? Olha, Vinícius, é uma longa história. Minha voz está dando eco, não? As pessoas, tem gente comentando, é isso? Confirma, pessoal, que está acompanhando, se for isso mesmo, que eu posso colocar o fone de ouvido. Eu acho que talvez seja a falta do fone. Tá dando eco mesmo? Para mim tá ok aqui. Tá tranquilo? Falar que tá tranquilo, tá favorável. Bom, beleza. Qualquer coisa vocês avisem. Sim. Então, Vinícius, sobre essa pergunta, é uma questão que sempre foi muito central para mim. Sempre não, né? A gente descobre em algum momento. Acho que tem mais gente falando do eco. Eu vou botar aqui só para não ter perigo das pessoas não conseguirem ouvir aí. Só um minutinho, gente. Estamos aqui. Pronto, imagino que agora esteja melhor. O fone sempre melhora. Então, é o seguinte, Vinícius, eu no movimento secundarista, quando estava no ensino médio, eu estudei num colégio que é uma escola técnica federal aqui em São Paulo. Não sei se o pessoal que está acompanhando conhece, mas é um lugar que depois se transformou também em universidade, mas era um lugar de ensino médio e técnico. Eu fiz técnico em telecomunicações e ali, já no ensino médio, eu comecei a me interessar por política, porque tinha muita organização de movimento estudantil, Grêmio acontecia ali, etc. E aí, quando eu entrei ali, eu tinha tido pouco contato com política. Minha família não é uma família muito politizada, enfim, não tive essa educação política desde casa. Mas foi justamente nesse colégio, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, que eu começo a me engajar cada vez mais numa atividade de militância mesmo. Então eu comecei a me interessar por política naquela época, isso era comecinho dos anos 2000, então o debate era um pouco ALCA no Brasil, né? A questão do passe livre, eu também me engajei ali. E aí fiz parte do Grêmio e comecei aí uma ligação forte com a política, né? De querer estudar, a escolha por direito também tem essa relação muito forte pelo meu interesse por política, porque o direito é uma área que tem uma relação, uma interface muito grande, né? Com a política institucional, enfim, e com o ativismo. Então tudo isso me marcou muito na minha trajetória. E na faculdade que eu fui, né? Seguindo numa militância no campo dos direitos humanos. E ao me assumir também gay, que eu comecei a ter uma militância, um ativismo LGBT. Então a política, ela sempre teve no meu horizonte, né? Às vezes com causas diferentes, com tipos de militâncias diferentes, mas foi algo que eu sempre cultivei, sempre busquei conhecer mais, estudar mais e me posicionar publicamente. E você se assumiu, revelou publicamente quando? Opa, parece dar uma travada. Sempre tem um processo, né? A saída do armário, é que eu botei no modo avião aqui só para evitar de ligarem. Esse processo de saída do armário é um processo curioso, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Didier Ribon, que ele fala que a saída do armário ela nunca é plena, né? Ela não se dá num ato único. A gente vai saindo do armário, sempre no gerúndio, né? Uma atividade que a gente vai fazendo a vida inteira. Então eu saí do armário, dependendo para quem a gente considerar em um momento, né? Eu tive um processo de, no fim da faculdade, começar a abrir para algumas pessoas mais próximas. Fui contar para minha mãe primeiro, ainda no fim da faculdade.
depois para alguns amigos. Foi um processo meio gradativo, assim, né? Que levaram alguns meses, ou até ano, mais de ano, para um processo de sair do armário até eu ter um primeiro relacionamento com um cara e assumir isso publicamente, de modo tranquilo. Né? Aí eu já estava com meus 23, 24 anos depois da faculdade. E nesse processo de sair também, você começou a estudar muito a história, né, do movimento LGBT no Brasil, né? Tanto que você acabou fazendo uma curadoria de um livro agora, uma organização de um livro, né? Exato, exato. Eu comecei Como chama o livro mesmo? O livro se chama História do Movimento LGBT no Brasil. Então foi publicado pela editora Alameda. Até deixei separado aqui para mostrar. Essa aqui é a capa, que tem uma ilustração linda da Laerte. Bem a capa. E é um livro grande, assim, são umas 600 páginas, com um panorama da história do movimento no Brasil todo, né? Então tentando abranger a representatividade de todas as siglas, das diferenças raciais, regionais, dentro do movimento LGBT brasileiro. E foi um esforço coletivo, né? Um livro com mais de 30 autores e autoras do país todo, que buscam, de diversas áreas diferentes do conhecimento, que buscam entender como se deu o desenvolvimento do movimento LGBT no Brasil. Então foi muito curioso, porque como eu sempre gostei muito de estudar também, além da política, né, o fato de me assumir LGBT, ter uma identidade pessoal LGBT, me fez logo ter uma identidade política LGBT e também ter um interesse teórico, acadêmico por isso. E aí eu acabei me dedicando muito, né, a esses estudos sobre o movimento, sobre os direitos LGBTs no Brasil, enfim, tenho me dedicado a esses temas de pesquisa até hoje, né, tenho trabalhado essa agenda já há alguns anos e sigo trabalhando. Então, para mim faz muito sentido isso, né, também, de eu estudar algo que me diz respeito diretamente. Eu acho que isso é um chamado que eu sinto, né? Por ser um homem gay, tem que me engajar nessa luta LGBT, estudar e ajudar a construir e a preservar a memória de luta desse movimento. Você tem outros títulos publicados, né? Esse foi o primeiro voltado para LGBTs? Não, antes eu tinha feito a organização de um outro livro, que é o Ditadura e Homossexualidades, que é um livro que foi lançado em 2014, que foi um esforço que a gente fez junto da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais, em visibilizar a repressão contra a população LGBT no Brasil. E aí logo saiu esse livro em 2014. Só para esclarecer, eu vi a pergunta do Dudu aqui, se eu sou candidato. Também. Você ia, tá bom, então já falo disso já. Mas bom, respondendo, não é candidato. Isso, não sou candidato e a gente está aqui para bater um papo sobre a importância da representatividade LGBT, não é do voto em mim, mas é no voto em candidaturas LGBTs que reforcem a nossa luta, que somem para a gente conseguir seguir adiante no reconhecimento da nossa cidadania. A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas teve a publicação desse livro, né, Vinícius, que é o Ditadura e Homossexualidades. Quem tiver interesse também dá para encontrar pela Amazon, enfim, por livrarias. E eu tenho me dedicado a isso. Eu estou com outro livro pronto que vai sair pela Companhia das Letras. Ia sair agora, né? Mas veio pandemia, enfim, aí adiamos para o primeiro semestre do ano que vem. Mas é fruto da minha tese de doutorado, esse novo livro da companhia. E estou escrevendo um outro livro para a Alameda Editorial, para Alameda de História do Movimento, para Autêntica, que é uma editora de Belo Horizonte, que tem da área de humanas, e estou fazendo um livro também sobre temática LGBT para eles. Então, tem alguns projetos em andamento, sempre nessa linha de buscar compreender a história das lutas LGBTs, o processo de construção dos direitos e da cidadania no Brasil. Hoje eu estava vendo seus stories e eu vi que você estava lá no memorial de resistência, né, da ditadura. E daí eu vi que você fez a curadoria lá também, né? Sim. Foi aí que surgiu o movimento LGBT no Brasil? Por que esse destaque para esse cenário da ditadura exatamente, assim? Sim, é uma excelente pergunta, Vinícius. Eu estive lá hoje, eu fiz a curadoria dessa exposição, acompanhei um pouco do processo de montagem ali, que para mim foi um desafio muito interessante, porque eu sou um cara mais acadêmico, né, de trabalhar com escrita, né, com literatura. Então, nunca pensei em ver minha pesquisa transformada numa outra linguagem visual, né, numa linguagem expográfica, museológica. Então, foi um processo super interessante. Hoje eu estive lá para ver montada. Fica o convite para quem estiver assistindo a gente e estiver por São Paulo ou passar por São Paulo.
Essa exposição se chama Orgulho e Resistências, LGBTs na Ditadura, está no Memorial da Resistência, e é gratuita a visitação. Vocês podem entrar no site do Memorial da Resistência e reservar o ingresso. Eles estão tomando todos os cuidados, então precisa reservar antes, para não ter lotação do lugar, tem que tomar cuidados ali também na entrada e tudo mais, os protocolos de segurança, mas dá para visitar com máscara, tudo direitinho. Fica o convite para quem estiver assistindo. E aí, respondendo a essa questão que você coloca, super importante, do porquê dessa centralidade da ditadura. Primeiro porque a gente tem uma sociedade muito marcada ainda por esse espectro da ditadura. A gente vê que a política brasileira ainda orbita em torno da questão da ditadura, e a gente tem visto isso nesses últimos meses, sobretudo. Tem gente que até nega, né? Exatamente, a gente vê discursos negacionistas, revisionistas, de que não houve ditadura, que não foi tão ruim assim, que no fundo era um regime positivo. A gente tem visto esses esforços, né? A gente pedindo um novo AI-5, intervenção militar, constitucional, enfim, uma série de coisas bastante estranhas, né, do ponto de vista democrático. Então a ditadura é algo muito presente. Além disso, para a população LGBT, a gente não tem muito essa ideia, né? Quando a gente vai se descobrindo LGBT, não está muito nesse repertório, pelo menos não estava, né? Acho que agora, para as novas gerações que estão vindo, esses materiais... Acho que está mais contextualizado, tem muito mais material na internet, né? Eu acho que a gente é de uma geração que a gente não tinha referências tão claras, né? Não tinha como Gayblog, BR, enfim, portais que dão notícias, que mostram referências, que informam as pessoas. Só, né? Exatamente. A gente nem internet direito a gente conseguiu navegar na adolescência, né? No começo desse processo. Então, é interessante que essas pessoas vão chegando e já começam a ver muito mais repertório e material de conhecimento. E é durante a ditadura que o movimento LGBT se organiza no Brasil. Em 1978, que é o primeiro esforço de associação organizada mesmo, né, de movimento social organizado, fazendo reuniões, né, se juntando, fazendo atos públicos de rua para reivindicar igualdade, liberdade e cidadania. Então, é importante a gente... Público. Em 1978, a gente tem o primeiro grupo acontecendo, em 79 que ele começa a ir para a rua, mas em 78 começam as primeiras reuniões. Isso, né? Então, isso onde? Aqui isso em São Paulo. Em São Paulo, graças à iniciativa do João Silvério Trevisan, que é um grande pioneiro do nosso movimento LGBT, uma figura importantíssima. E claro que sempre teve, as pessoas podem ficar com essa dúvida, falar, mas... Ele está vivo e atuante, enfim, escrevendo, é um escritor que tem livros incríveis. Vou deixar um dele de recomendação, que é sobre a história LGBT no Brasil, que é o Devassos no Paraíso, mas ele tem muitos livros de literatura, enfim, de outras questões também. Alguém pode ficar com a dúvida, mas falando assim, Renan, mas só em 78 que tem pessoas LGBTs e tal? Evidente que não, a gente tem pessoas LGBTs no Brasil desde a época da colonização, já tem registros da Inquisição, né, perseguindo e tudo mais. Perseguindo índios, inclusive, né? Exatamente, e a gente tem, o que eu estou falando é do movimento organizado, um movimento social organizado. E isso só começa em 1978, há pouco mais de 40 anos. Né? E 40 anos é um tempo relativamente curto do ponto de vista histórico, mas a verdade é que, desde então, o movimento também aperfeiçoou muito, evoluiu muito e conseguiu conquistas muito importantes. E depois dessa reunião, do tipo, vamos nos organizar, né? Vamos falar sobre isso, né? Porque antes era uma coisa que até não era falado, né? A partir desse momento, como que foi o 80? Parece que foi um pouco mais leve, né? Porque assim, já começou a ter... estabelecimentos que aceitavam, né? Gays, enfim, teve as primeiras boates. Como que foi os 80? Essa é uma questão interessante de ver, né? Porque mesmo na época da ditadura, você já tinha nos anos 60, 70, nos grandes centros urbanos, né? O Rio, São Paulo, tem muito material sobre isso, mas em outras capitais também, você via se inchando cada vez mais o gueto. A população LGBT saía das cidades pequenas e ia para cidades grandes, para buscar o quê? Anonimato, né? Não ser reconhecido e poder ter alguns lugares de sociabilidade, de pegação, né? Como parques, praças, banheiros públicos, etc, etc. E alguns poucos bares que existiam, que não eram abertamente LGBTs, mas que, como você disse, aceitavam, toleravam ali a população LGBT. Então, você tem na ditadura uma repressão que vai crescendo,
e, ao mesmo tempo, uma vida LGBT que também vai crescendo, resistindo nas frestas, nessas brechas do próprio regime autoritário. E aí, nos anos 70, fim dos 70, que vem esse movimento. O Trevisan relata que era muito difícil. Em 76, ele tenta organizar reuniões. As pessoas vão para a reunião, mas as pessoas não se assumiam gays, homossexuais, nem para elas próprias. Elas tinham dificuldade de falar do assunto. Sim. E aí, em 78, ele sente que mudou um pouco o clima. Era o momento de abertura da ditadura. E aí, as pessoas iam para o grupo, e não era um grupo que as pessoas já entravam falando: eu sou LGBT, eu vou para a rua, vamos lutar. As pessoas entravam para falar da sua experiência primeiro, né? Olá, eu sou o Renan, eu sou professor, eu sou gay, etc, etc. Então, as pessoas começavam a criar empatia, conversar com pares, porque, como eu disse, não tinha referências de publicações e tudo isso, estava começando a surgir essas coisas. Então, as pessoas chegavam, se aproximavam, e aí começaram a ter uma atuação de sair à rua, de fazer atos públicos. Em 79, em 80, o movimento vai crescendo. Para você ter uma ideia, Vinícius, em 80, a gente contabiliza 22 grupos, além do Grupo Somos, que foi esse pioneiro em São Paulo, por todo o país. Mais de 2 dezenas de grupos que surgiram. Né? Bastante coisa para um espaço curto de tempo. Não fazia ideia. Pois é, em vários lugares, muito no eixo Rio-São Paulo, mas em vários lugares do país. Brasília, Rio Grande do Sul, também Porto Alegre, no Nordeste, né? Com o GGB, o Grupo Gay da Bahia, que até hoje existe, com o Dialoguei de Sergipe, enfim, grupos por todo o país vão surgindo no começo da década de 80. Mas aí vem uma coisa chamada epidemia do HIV/AIDS. Sim. E isso é um baque muito forte no movimento, porque... Em 82, o primeiro caso, 83, Marquito morre, um estilista famoso, começa a se associar à doença como se fosse uma peste gay ou um câncer gay, que era como se chamava na imprensa na época. Ninguém sabia o que era, as pessoas morriam, o Estado não tinha tratamento de saúde nenhum, não tinha indústria farmacêutica pesquisando ainda a doença, então é o começo, e aí a gente tem um baque muito grande, porque os grupos vão diminuindo, as pessoas vão morrendo, e é um impacto muito grande, que talvez a gente, de uma geração que vem depois, muitas vezes não tem essa dimensão do quão impactante foi essa epidemia sobre a população LGBT, mas fato é que a partir também dessa epidemia, as campanhas de prevenção começam a acontecer mais fortemente, e a população LGBT, o próprio movimento, que vai cuidar das campanhas de prevenção. Porque é quem estava mais capilarizado para fazer isso. As secretarias de saúde não tinham essa estrutura. Então, faziam convênios com entidades e ONGs LGBTs, e elas começam a se juntar para fazer campanhas, recebem financiamento. E aí os grupos LGBTs começam, no fim da década de 80, a ter mais estrutura. Começam a ter mais recurso, começam a ter sede, começam a ter um telefone, começam a poder fazer atendimentos das pessoas, dar assessoria jurídica, colaborar com tratamento de saúde, com campanhas de educação e assim por diante. Então, o movimento, no fim da década de 80, ele volta a crescer, a se replicar pelo país todo, também em alguma medida por conta da epidemia do HIV/AIDS, que de um lado estigmatizou a identidade LGBT, associando a doença, e de outro permitiu que fosse dada uma resposta comunitária muito bonita da nossa comunidade LGBT a essa doença, Foi uma experiência, agora a gente está numa pandemia, discute resposta comunitária, solidariedade, mas a experiência do HIV/AIDS também passa muito por aí, e graças à comunidade LGBT que hoje tem tratamento, que a gente tem uma política como essa no Brasil, o Sistema Único de Saúde também no Brasil, é essa luta contra a epidemia do HIV/AIDS, que o movimento LGBT foi fundamental. Então, praticamente o Estado fechou os olhos, e quem cuidou dos próprios LGBTs foram eles, que tinham, claro, eram amigos ali, e o Estado praticamente não fazia nada. Era isso? Isso, exatamente isso, Vinícius. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama The Normal Heart. É um filme baseado na obra do Larry Kramer, que morreu no começo desse ano. E esse filme é maravilhoso, porque conta a história do começo da epidemia nos Estados Unidos, em 81, e como o governo Reagan, conservador, deixou as pessoas LGBTs morrerem, não estava nem aí de preocupação. No Brasil, para você ter uma ideia, Vinícius, só em 1988 que nós vamos ter um programa estadual de combate ao HIV/AIDS. A epidemia começa em 82, 83 já, em São Paulo.
né? Então é um programa que vai ser em São Paulo e logo depois é nacionalizado no fim da década de 80, começo de 90, né? Então demora anos para isso acontecer. E enquanto não acontecia, as pessoas estavam morrendo a ponto de ter velórios, enterros de amigos, de ex-companheiros, né? Que era uma coisa quase que semanal. Aquela série Pose, do Ryan Murphy, que eu adoro, a segunda temporada, fala muito disso também. E no 90 foi mais tranquilo ou ainda teve que ter muita resistência para a gente, enfim, ter nossos direitos ali, inclusive de saúde ali, né? A verdade é que sempre foi muita luta para a população LGBT, né? A gente vê que é um processo gradativo de aumento de força, né, do movimento ir amplificando sua voz na sociedade. Chega nos anos 90, a gente começa a ter essas políticas de saúde, a estrutura das ONGs está mais robusta também do movimento LGBT, porque participaram disso, desse processo, né, de campanhas de prevenção, receberam financiamentos, começam a fazer encontros nacionais mais frequentes, e é quando também as lésbicas, as pessoas trans começam a se autonomizar cada vez mais, por entender que o movimento estava muito centrado na figura só dos homens gays. Então tem encontros específicos das lésbicas, organizações das pessoas trans, como a Astral, que é fundada no Rio de Janeiro, em 1992, depois vira a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que até hoje está aí muito atuante. E você tem nos anos 90 um marco de visibilidade do movimento. Está dando uma travadinha? Voltou agora? Tá ouvindo, Vinícius? Voltou? Sou eu. Você tá me ouvindo agora? Não. Tô te ouvindo. Tá, você tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo. Maravilha, destravou então. Falando. Tá. Então, nos anos 90, como eu estava dizendo, a hora que deu essa paralisada, você tem um processo de maior visibilidade massiva do movimento LGBT. As imagens estão congeladas. Será que tá... Tá, agora normalizou, não é isso, gente? Vocês estão vendo direitinho, ouvindo? Voltou. Beleza, estão mandando coração aí. Então, Vinícius, nos anos 90... Agora pronto, agora foi. Será que sou eu que estou travado? Voltou agora, Vinícius? Agora tá voltando. Eu tirei o Wi-Fi, não sei se é um problema do meu Wi-Fi. O vizinho não pagou esse mês? O vizinho não pagou o Wi-Fi. Estão me ouvindo ou não? Aqui tá voltando, tá voltando lentamente. Tá, tá voltando. Pode falar. Vamos ver se normalizou agora. Tá os dois ok, gente? Que tá acompanhando voltou aí? Maravilha. Qualquer coisa vocês avisem nos comentários aí. Então, como eu estava dizendo, Vinícius, nos anos 90 é um momento de visibilidade do movimento massiva, ou seja, as grandes manifestações e atos de rua, né? As famosas paradas do orgulho LGBT começam a acontecer. Então, a gente tem as paradas em meados dos anos 90 que começam a bombar cada vez mais. E a gente nota, 90, a população LGBT vai tendo cada vez mais um mercado segmentado. Então, revistas, população, publicações, programas, né, de televisão, de rádio, vão abrangendo cada vez mais esses temas. Então, é um momento, os anos 90, que o movimento consegue falar diretamente com a sociedade, consegue falar mais com a sociedade e trazer, né, para dentro das suas questões
digamos, as políticas públicas, né? A primeira vez que, por exemplo, as questões LGBTs vão ser mencionadas em políticas públicas e num programa de governo é no Plano Nacional de Direitos Humanos, na primeira edição, que é feita pelo Fernando Henrique Cardoso, ainda no final da década de 90. Isso vai ser um marco importante para que a gente consiga reivindicar políticas públicas que a gente vai conseguir a partir dos anos 2000. E você estava comparando a Pose, né, a série, e você vê muita similaridade na história LGBT do Brasil com do mundo, por exemplo, primeiro a questão da saúde, segundo o casamento, terceiro a adoção. Como você vê? Você acha que a gente está muito atrasado? Você acha que a gente está no caminho certo, avançado? Como você vê essa questão? Olha, a gente tem aproximações, né? O movimento LGBT ele também tem uma dimensão internacional, então acho que a gente aprendeu muito com o movimento, por exemplo, pós-Stonewall dos Estados Unidos, que se tornou uma referência para o mundo todo. Mas quando aconteceu o Stonewall, que foi em 1969, o Brasil ainda estava sob uma ditadura, né? E no pior momento da ditadura, logo depois do AI-5, que foi de 68. Então demorou para a gente reverberar mais, né? O modelo da parada do orgulho LGBT, não à toa a gente faz em junho, no dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que remete a Stonewall. Então a gente tem uma certa inspiração. O Stonewall também foi uma manifestação, uma rebelião contra a violência policial. Aqui no Brasil, o movimento LGBT se organiza muito também contra a ditadura e a violência policial. Então, eu acho que a gente tem muitas semelhanças, mas depois também o movimento vai tendo particularidades, né? Então, eu acho que no Brasil, a gente tem uma característica muito singular do Brasil, que em outros lugares do mundo não é desse jeito, como Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma visão de que a nossa sociedade é muito tolerante, é uma democracia sexual, que a gente carnavaliza o desejo, né? Que todo mundo é muito próximo, que é um lugar de permissividade, e não é o que a gente vê na verdade, né? O Brasil tem índices como um dos países que mais matam a população LGBT, isso é muito grave, né? Eu estou com dúvida se está ruim ainda. As pessoas, tem alguém que escreveu que está ruim aqui, eu não sei se é a internet da pessoa, se é a nossa. Para mim você está ok aqui. Aqui também está ok. E como você vê, por exemplo, a comunidade LGBT agora? Porque, assim, igual você falou, no final dos 70 eles se uniram, né? Eles se uniram para mudar as políticas, né? Você vê que a comunidade hoje está unida ou você acha que está fragmentado ou está sem foco? Como que você analisa hoje? Você acha que a gente está igual a 30, 40 anos atrás? Eu acho que a gente está num momento que é muito diferente e, ao mesmo tempo, tem semelhanças muito assustadoras até, né? A gente está vivendo hoje no Brasil com perspectivas que são LGBT-fóbicas desde o governo, né? Eu acabei de ler sobre uma piada que o presidente da República fez sobre Guaraná Jesus, que é cor-de-rosa, né? Lá no Maranhão, fazendo uma piada homofóbica. E isso é uma coisa que a gente não tem essa lembrança, né? Assim, de presidentes que tinham uma postura LGBT-fóbicas. Desde os anos 90 a gente não vê isso acontecendo no país, né? Quando se começou a falar mais abertamente sobre sexualidade, sobre questões LGBTs. Então acho que tem muita semelhança com esse movimento do passado também, né? Que teve que enfrentar o autoritarismo, né? A LGBT-fobia do Estado. Mas é um momento também diferente. Por que diferente, Vinícius? E que também me deixa muito animado hoje em dia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um movimento que tem muita fragmentação, muita divisão interna, né? Foi um processo gradativo dessa sopa de letrinhas que foi crescendo, né? Ou seja, a gente vai chegando na LGBTQIA+, né? Essa sigla que a gente tem utilizado do movimento, que é muito importante por visibilizar a especificidade de cada identidade dentro dessa comunidade que nós temos. E, ao mesmo tempo, isso provoca uma certa fragmentação e uma pulverização. Então, a gente tem um desafio que é reconectar as nossas agendas, as nossas demandas, né? E a gente tem um desafio muito importante, por quê? Porque o Brasil é um dos países no mundo que mais reconhecem os direitos LGBTs formalmente. No Brasil, nós temos, desde 2010 para cá, nos últimos 10 anos, veja, pouco tempo, né, do ponto de vista histórico, em menos de uma década, nós conseguimos união homoafetiva, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à identidade de gênero das pessoas trans, tivemos a criminalização da LGBTfobia no ano passado,
esse ano o direito à doação de sangue por homens, gays e bissexuais, mulheres trans, travestis. Ou seja, nós temos os principais direitos reivindicados pelo movimento historicamente. Né? Agora, nós temos um grande desafio para o movimento, que ele precisa se reinventar, porque ele precisa pressionar, né, o Estado para fazer valer esses direitos, nós precisamos efetivar esses direitos, porque estão longe da realidade, né? A gente conseguiu criminalizar a LGBTfobia, mas a violência não para de crescer contra a população LGBT. Né? A gente conseguiu ter muito mais espaço na sociedade, mas, paradoxalmente, os setores conservadores, fundamentalistas religiosos, ganharam ainda mais espaço que a gente na sociedade. Né? Então, eu acho que o movimento agora ele precisa se reinventar, nós temos que buscar construir pontes, né, para ter mais união dentro da comunidade, dentro do movimento, para a gente fazer frente a essa ofensiva conservadora que a gente está vivendo nesse momento do Brasil e do mundo. Né? Não é só aqui no Brasil também, não. E você, analisando esse panorama, né, essa onda conservadora, por exemplo, você acha que os candidatos LGBTs estão em desvantagem? A gente está meio enfraquecido nessa questão? Ou, enfim, está competindo tranquilamente e depende de nós mudarmos isso? Eu acho que as pessoas LGBTs, elas têm mais dificuldades, né? Eu acho que a gente tem visto um processo que é muito interessante e bonito, né? De pessoas LGBTs entrando nos partidos políticos, de pessoas LGBTs se lançando candidatas. A gente sabe a dificuldade, o esforço que demanda você se prestar a ser candidato para um cargo eletivo, né? A quantidade de energia, de tempo, de recurso emocional, de recurso financeiro que isso demanda, né, de você conversar com as pessoas e tudo mais. Né? Então, reforçando aí a chamada do Scruff Brasil, que a gente precisa votar em pessoas LGBTQIA+, né, esclarecendo para quem chegou depois, eu não sou candidato, né, eu estou aqui na condição de alguém que estuda esse movimento, né, que acompanha essa trajetória de ativismo para a gente falar justamente da importância do voto LGBT, né, em pessoas LGBTs para conseguir levar adiante essa luta. E por quê, Vinícius? Porque a gente tem uma realidade no país que nós temos direitos reconhecidos formalmente pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente não tem uma única lei na história do Congresso Nacional em favor da população LGBT que tenha sido aprovada. Mesmo essa do ano passado, ela não diz LGBT. Não, porque ela é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, nós temos decisões da Suprema Corte que são importantes, são vitórias, porque reconhecem nossos direitos, mas a gente não tem uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente que daria mais solidez para os nossos direitos. Né? Outros países, como a Argentina, fizeram uma lei de identidade de gênero. Né? A Argentina, a lei do matrimônio igualitário na Argentina. Aqui no Brasil, nós temos decisões da Suprema Corte. Se muda a composição da Suprema Corte, nossos direitos podem ser revistos. Né? E você consegue cristalizar e reforçar o direito se é no legislativo. E por que nós não temos leis para a população LGBT? Porque nós não temos candidatos que se elejam LGBTs. Né? A gente ainda tem muitos poucos parlamentares LGBTs no país. Né? A gente tem algumas pessoas que têm um destaque muito grande, uma importância, como o João Willis, que teve que sair do país, largar o mandato dele, renunciar. Né? Temos a Érica Malunguinho, no estado de São Paulo, a Érica Hilton também em São Paulo, Robeyoncé Lima, em Pernambuco, enfim, pessoas que têm feito uma diferença muito grande, né? Só que ainda são poucas pessoas. Por quê? Porque os partidos também não dão muita força. Né? No sistema brasileiro, no sistema eleitoral, você só acessa o sistema eleitoral se você tiver em um partido político. E aí o partido político não quer dar recurso, não quer dar visibilidade, tempo de televisão para uma pessoa LGBT. Então, a gente precisa romper as barreiras de preconceito, de discriminação, que estão dentro do próprio sistema partidário e do sistema eleitoral. É muito bonito ver que nós estamos com recorde nessas eleições de candidaturas LGBTs. São muitas pessoas LGBTs se candidatando, colocando a cara no sol, disputando espaço e visibilidade. E por isso que nós, da comunidade, temos esse dever, né, de colaborar nessas campanhas. Tem candidatos para todos os gostos, LGBTs, que levantam essa bandeira da nossa cidadania, e a gente precisa escolher e votar bem para a gente conseguir avançar na luta pelos nossos direitos. Enquanto a gente consegue votar, né? Você me diz um negócio,
Mas você acha que assim, basta votar ou você acha que assim, já estamos num momento que a gente precisa militar, a gente precisa juntar a torcida? Como você vê isso? Você acha que votar basta ou precisa realmente se organizar, né? Criar, combinar votos? Como que você vê essa mudança? Não, eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma visão política, como a gente começou falando, né? Para mim, a minha visão de realidade é muito mediada pela política, passa muito pela política. Então, para mim, e a política, para mim, ela se faz de modo coletivo sempre. Né? Acho que votar é uma das nossas obrigações e um dos nossos direitos de exercer a cidadania. Mas, sem dúvida, ainda é muito pouco. Né? A gente vai de 2 em 2 anos lá, aperta uma urna eletrônica e acha que com isso vai resolver o país, fazer toda a diferença. É evidente que o voto conta muito, né? E que é muito importante votar e votar bem pensado. Agora, nós precisamos mais que isso. Acho que, nesse momento, né, a população LGBT passa por uma situação muito crítica que exige que nós também estejamos articulados, que nós dialoguemos, que nós conversemos. Né? Mas como que faz isso, Renan? Fazer política é conversar com as pessoas. Fazer política é um princípio muito simples, que é expor o ponto de vista e estar aberto a trocar, a dialogar, a construir pontos comuns e consensos. É isso que é a democracia, a gente conseguir estabelecer territórios comuns de diálogo. Então, você chegar para a pessoa com quem você trabalha e conversar com a pessoa. Né? Você vai votar em quem? Está pensando em como? O que você acha importante para votar? Né? Dialogar sobre as eleições, sobre direitos LGBTs. Né? Você vai votar num candidato... Essa história que você contou para a gente, né? Exato, amplificar isso para dentro da comunidade, né? O conhecimento, trocar esse conhecimento, somar, apoiar essas causas de luta que tem acontecido, né, por parte de criar uma possibilidades. Isso depende muito do nosso perfil. Voltou já, né? Acho que deu uma travadinha. Voltou. Então, na Isso verdade, assim, depende muito do nosso perfil. Quando a gente começou a divulgar, eu vi aqui até algumas pessoas comentaram, tem que ter representatividade, mas também tem que ser a favor da gente, né? Por exemplo, você acha que existe muitos candidatos que usam a causa a favor de si só para se eleger? Como você acha que a gente identifica esse candidato que realmente vai fazer alguma coisa pela gente, outro candidato que está apenas usando a gente como trampolim para a carreira dele? Sim, acho que isso é uma questão fundamental, né? Porque a gente vive num momento em que há uma visibilidade da questão LGBT. Né? Então você tem uma visibilidade cada vez maior graças à luta do movimento e você tem cada vez mais pessoas se identificando como LGBT, assumindo seu orgulho e assim por diante. Então muitas pessoas oportunistas também vão surgindo querendo pegar esse curral eleitoral, entre aspas, né? Querendo pegar esse público. Agora, nós precisamos ter uma atenção de olhar para a trajetória, para a história do candidato ou da candidata. Então, entender qual que é o compromisso dessa pessoa com as causas LGBTs. Qual é a opinião dela sobre questões importantes para a comunidade LGBT, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à identidade de gênero, como ela se posicionou nesses debates. Né? Como que ela tem se posicionado na campanha? Tem assumido uma postura de compromisso com as questões LGBTs, né? A gente tem uma série de entidades, como a Aliança Nacional LGBTI+, que tem feito uma plataforma de compromisso que os candidatos podem assinar isso, né? Subscrever, assumindo um compromisso público de que vão lutar pelos direitos LGBTs, caso sejam eleitos e eleitas. Então a gente precisa ter esse olhar, que é um olhar crítico, né? Que é um olhar criterioso, para não entrar em roubada, né? Para não entrar naquela pessoa que se diz LGBT, apoiadora da comunidade, quando na verdade só está querendo angariar voto e que não vai lutar pelos nossos direitos, ou vai até lutar em sentido contrário, né? Para retirar os nossos direitos que foram conquistados. E agora, por exemplo, o cenário muda bastante. A gente está aqui na capital, né? A gente consegue ter uma visão dos candidatos mais caros, assim. Mas, por exemplo, no interior já parece que funciona um pouco diferente, né? Porque, assim, nem todos revelam ser abertamente gays, né? E, assim, às vezes o cara mora em São Paulo e só vai a cada 2 anos votar, né? Vale a pena votar no único candidato LGBT da cidade ou melhor
por exemplo, escolher alguém que preserve uma minoria da cidade? Como você acha? A representatividade nesses lugares menores é válida? Porque, assim, eu vejo, como a gente está fazendo lista também de candidatos do Brasil inteiro, eu vejo que muitos falam, eu sou LGBT, mas ele não tem proposta para a cidade, talvez porque tem um pouco público, ou talvez ele acha que isso atrapalha a campanha. Mas você acredita que esse voto é um voto válido ou é um voto aleatório? Eu acho que é preciso olhar cada realidade concreta, né? Eu acho que o fato de um corpo LGBT ocupar um espaço de poder já é muito simbólico, ainda mais em cidades menores, cidades pequenas, do interior, em contextos rurais do país. Eu acho que você ter uma pessoa LGBT que está num lugar ali, ela já é um corpo que desestabiliza o olhar, né? As pessoas não esperariam que uma pessoa LGBT tivesse no papel de prefeito, de vereador, de vereadora. Então, eu acho que tem um papel importante a representatividade nesse sentido de ocupar lugares e ser visível e tornar isso mais visível, né, a nossa diversidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também precisa olhar muito o programa dos candidatos. Né? A gente precisa olhar. Tem gente comentando que no interior tem mais preconceito. Isso é verdade. Né? Tem um caso, no começo dos anos 90, de um vereador de Coqueiro Seco, né, uma cidade do Nordeste, e que o Renildo José, que era um vereador da cidade, ele se assumiu numa entrevista numa rádio como bissexual. E ele se assumiu, no dia seguinte ele foi encontrado morto, né, em condições muito cruéis. Então, é um dos casos também exemplares da nossa comunidade. Né? Quando um corpo LGBT se assume, se coloca, tem um risco de violência. O caso da Marielle Franco também, que era um corpo que incomodava por estar ali, né? Que era um corpo negro de uma mulher lésbica e etc. Então, né, eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar, entender a importância de um corpo LGBT, somar força e também olhar para o programa, para as propostas que o candidato e a candidata apresentam. Eu acho que isso tem que se juntar. Né? Não basta só ser LGBT, mas eu acho que ser LGBT é um dado importante para a gente da comunidade. Né? Eu sempre tenho feito essa escolha de votar em candidatos LGBTs. É óbvio que eu moro numa grande cidade como São Paulo, eu voto aqui em São Paulo, e a gente tem muitas opções. Sim. Né? No interior eu acho que talvez seja mais difícil às vezes, né? Mas acho que tem crescido em vários lugares do país também as candidaturas LGBTs. Sim. Então acho que tem que pesquisar, olhar para as listas que o Gay Blog está fazendo, que a Aliança Nacional, enfim, várias entidades têm feito, porque pesquisa que muito provavelmente vai ter da sua cidade algum candidato, alguma candidata assumindo um compromisso claro de propostas com a população LGBT. Você estava falando também de alguns LGBTs que até podem prejudicar a comunidade, né? E outro dia eu vi um ex-atleta, uma pessoa famosa, falando assim, eu vou... Se eu ganhar, eu quero comandar sem ideologia. Existe isso, sem ideologia? O que é essa ideologia que as pessoas falam que parece uma coisa tão, como se diz, aversa ao que é certo? Sim, essa é uma excelente questão, Vinícius. Tem essa ideia de que a gente vai ter problemas, né, de ser uma pessoa LGBT ali, não pode ser ideológica, né? Não pode falar sobre política, temos que buscar um lugar que não seja ideológico. Isso não existe, gente. A política, ela é sempre ideológica, porque a ideologia não é um palavrão. Ideologia diz respeito a um conjunto de valores. Um palavrão, né? Exato, é um modo de olhar para a realidade. Né? É um modo de estar no mundo, de entender o seu lugar no mundo, interpretar esse lugar. Ideologia é um conjunto de ideias que você tem apego, que você valoriza e pelas quais você luta. Então, as ideologias são legítimas numa disputa eleitoral. Né? Ainda mais na disputa eleitoral. É super importante que o candidato diga qual é a sua ideologia, qual é a sua inclinação, o que ele pensa sobre as questões que dividem a sociedade. Porque toda sociedade tem conflito. Não dá para a gente pensar numa sociedade sem conflito. Normal ter diferenças. Tem gente que acha que uma coisa é boa, tem gente que acha que não é. Isso vai ser em qualquer questão que a gente pegar, de meio ambiente, né, até comunicação, até questão LGBT, até questão racial e assim por diante. Então a gente tem que entender que a ideologia faz parte das nossas vidas, né, que nós não temos que ter aversão à ideologia. Nós temos que, sim, qualificar a nossa ideologia, né, estudar, dialogar sobre ela, né, buscar entender mais,
conversar com as outras, ser tolerante às outras ideologias, né? Porque a democracia se faz de pluralidade de ideias e de ideologias. Então, a gente tem que exercitar esse modo de dialogar sobre os assuntos. E aí, os candidatos LGBTs que dizem que não são ideológicos, desconfiem, né? Desconfiem de cara de qualquer candidato que diz que não é ideológico, porque nada é mais ideológico do que dizer que não é ideológico. Exatamente, né? A ideologia da não ideologia. Isso é uma coisa que é muito comum na política, porque as pessoas às vezes ficam cansadas de brigas, de polarização, e aí elas se seduzem por um discurso fácil de que, eu sou contra as disputas, eu quero unir todo mundo pelo bem. Não existe. As pessoas têm lugares sociais, elas falam de um lugar, elas têm visões de mundo, muitas vezes diferentes. Vai ter embate, vai ter conflito, e nós temos que votar em pessoas que defendem os valores e as propostas que nós acreditamos, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente ter na nossa mente, né? Mencionaram aí nos comentários, por exemplo, o Clodovil, você até tem um... Peraí, deu uma travada aqui. Voltou? Deixa eu ver. Voltou aí, Tá pessoal? ouvindo, Vinícius? Eu te ouço normal. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas sua imagem tá com delay aqui. Tá tudo certo aí, pessoal? Não sei se é a chuva. Vamos ver se volta. Tá melhor agora? Parece que tá normal aí. Bom, enfim. E, por exemplo, assim, tem um candidato que a gente tem até uma afinidade, né? A gente já conhece, tipo, é uma pessoa da mídia, por exemplo, você já segue a carreira há tempos, mas ela, de repente, começa a se candidatar para um partido mais conservador. E vem com aquela história, não, ninguém manda em mim, o partido não vai me influenciar, eu só estou nesse partido porque me abriram espaço. Isso é história ou a pessoa... pela sua experiência em política, isso é balela ou realmente a pessoa geralmente consegue essa personalidade de impor ao partido o que ela pensa? Eu acho que tem muita gente que vê a política de uma maneira despolitizada, como a gente estava falando, né? Que acha que só por ser uma pessoa conhecida, isso já vai se refletir numa visibilidade, que, portanto, já tem uma vocação política. E política não é sobre isso exatamente, né? Política é sobre você estudar, entender a realidade, propostas, né? Fazer propostas de mudança da realidade. Por isso que todo candidato precisa apresentar um programa, né? Todo candidato precisa se submeter ao debate público. Então, desconfiem de candidatos, né, que só querem surfar na onda da visibilidade que tem e que não querem discutir, não querem apresentar proposta, porque isso é um compromisso do candidato com os eleitores, né, com os cidadãos, de falar, eu preciso prestar conta, né, na campanha e depois da campanha, do que eu estou fazendo, do que eu penso, qual é a minha posição, né? O candidato é essa pessoa que precisa assumir as suas posições, que precisa se colocar no mundo, precisa se colocar na sua comunidade, olhar para os problemas todos. É evidente que dialogar com a comunicação, isso é muito importante, que é um modo de amplificar a voz, de amplificar os debates, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente precisa olhar para além da visibilidade midiática que certos candidatos têm, né? A gente precisa olhar também para as propostas, para os conteúdos que eles apresentam, para a gente conseguir saber o que ele vai defender. Porque a gente não pode passar cheque em branco nas eleições, né? A gente precisa saber em quem a gente está votando e acompanhar depois, né? Não é só lá e votar e depois de 4 anos você vai votar de novo para vereador, né? Você precisa saber quem é seu vereador e cobrar, manter contato com o gabinete do vereador, entender por que ele está votando de um jeito ou de outro, né, em determinados projetos. A gente precisa estar mais próximo dessa vida política e da atuação das pessoas que a gente elegeu como representantes. E você estava falando de passar um cheque em branco na urna ali. Mas, às vezes, você sabe que eu lembrei de uma coisa, que às vezes circula no WhatsApp umas mensagens assim, anule seu voto, deixe em branco que se tiver mais de 51% de votos em branco é anulada a eleição. O que é o voto em branco? Anula mesmo? Para que serve o voto em branco? O voto em branco não, porque o voto em branco é quando você aperta a teclazinha lá e você acaba somando para o candidato mais votado. Então não ajuda em nada a votar em branco. Agora, o voto nulo, ele tem uma dimensão de protesto, né? Você anular o voto, você reduz a quantidade de votos válidos.
Então, você consegue tirar o seu voto do sistema de cômputo. O branco, ele é um voto válido, ele computa no sistema. O voto nulo é você chegar lá e clicar um número que não existe. E aí você confirma no número que não existe. Isso é o voto nulo, né? Eu acho que em alguns contextos, essa ideia de você anular seu voto pode ser um voto de protesto, né? Quando tem dois candidatos que não tem diferença nenhuma, por exemplo, no segundo turno, são horrorosos. Agora, anular o voto numa eleição para vereadores, em que você tem tantos e tantas vereadoras buscando, né, representar as lutas LGBTs democráticas, de direitos humanos, né, acho que a gente precisa votar de maneira consciente e fortalecer essas candidaturas. Né, dar o nosso apoio nas urnas, dar o nosso apoio falando com pessoas conhecidas à nossa volta, né, fazer campanha mesmo. A gente não precisa ser político profissional. Eu não sou político profissional. Em toda eleição, eu faço questão de apoiar candidatos e candidatas, né, que me procuram e que eu acho bacana. E apoio mais de um e mais de uma nessas eleições, como estou apoiando. Várias pessoas que me procuraram e eu vou lá e compartilho o material. Eu pego o material escrito e entrego para pessoas próximas. Porque todo mundo tem obrigação de votar no Brasil, né? O nosso voto é obrigatório. Então, se a pessoa vai votar, por que a gente não pode conversar sobre esse assunto? Vamos conversar com as pessoas que estão à nossa volta, distribuir material, colocar o porquê que nós estamos votando, em quem nós estamos votando. Né? É uma maneira da gente politizar mais esse processo, da gente conseguir trocar mais, da gente conseguir fazer circular as informações e combater as fake news, que é algo muito grave, que tem tomado as eleições também, né? Na maneira como os grupos de WhatsApp e as pessoas vão disseminando informações sem confirmar a veracidade. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba repassando mentiras adiante que podem tirar votos, né? Que podem mudar o resultado das eleições. Então, isso é uma questão muito séria, da gente conversar, da gente checar as informações, conversar com as pessoas, desfazer mal-entendidos e fake news, para que a gente consiga ter uma democracia que mereça esse nome. Tinha dado uma travada aqui. Voltou? Tá me ouvindo? Para mim tá normal. Tô ouvindo, Vinícius. Tá ok. Você tinha falado até num cenário que aconteceu muito nas últimas eleições, né? Que é votar num candidato para não deixar o pior ganhar. É o voto útil, né? Isso faz sentido agora na eleição municipal para prefeito, vereador? Você acha que o voto útil é válido? Ou, nesse caso, a gente tem que ir no LGBT mesmo? O que você acha em relação a isso? Olha, a minha posição, Vinícius, pessoal, é ir em pessoas LGBTs para vereadoras e vereadoras. Porque muitas cidades, né, não vão ter candidatos a prefeito LGBTs. Mas eu vou em candidatos a prefeito que apoiem a causa LGBT. Né? Então, para mim, é uma condição para eu votar num candidato. Eu acho que no primeiro turno não faz sentido o voto útil, ou não faz muito sentido. Né? A não ser quando você quer tirar um candidato do pleito, garantir que um candidato vá para o segundo turno, aí você pode fazer um cálculo de voto útil. Mas, em geral, para mim, voto precisa ser feito por princípio. Né? Eu voto naquela pessoa porque é como eu dar um voto de confiança mesmo. Né? É eu dar um apoio, é eu somar na base de apoio dessa pessoa, né? Manifestando o meu desejo, dizendo eu quero que você esteja lá, você me representa. Então, para mim, isso precisa ser uma pessoa com quem você tem uma identificação. Agora, é evidente que em momentos críticos e segundo turno, eu acho que o voto útil é fundamental. Né? Aí nós precisamos também garantir que, muitas vezes, ainda mais na conjuntura que nós estamos, que o menos pior ganhe. Porque faz diferença na vida concreta, inclusive das pessoas LGBTs. Né? Se no segundo turno tem um candidato abertamente LGBT-fóbico, né? E tem um candidato que é consciente, sensível à população LGBT e às causas, eu vou votar mesmo que eu não concorde com tudo dele. E no caso de vereador, por exemplo, porque assim, a gente até, em pesquisa, a gente consegue ver mais ou menos como está o Ibope lá de prefeitos. Mas e de candidatos que não tem tantos dados, né? Existe voto útil para candidatos também? Como que funciona isso? Pode existir. Se você, por exemplo, olha para a realidade, mesmo não tendo pesquisas, né? Você às vezes olha e fala, nossa, eu acho que a candidatura de tal pessoa está muito forte. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a candidatura da Erika Hilton está muito forte, uma candidata que é trans, negra.
E aí você fala, eu vou fazer um voto útil. Eu não ia votar nela, eu ia votar numa outra pessoa, mas eu vou votar nela porque eu estou vendo que ela tem grandes chances de ganhar. É evidente que é uma impressão, né? Você está achando, você está estimando isso pela sua bolha, pelo que você vê à sua volta. Mas é possível também fazer esse voto útil. Mas eu acho que mais importante do que o voto útil é importante você notar se você tem uma identificação com esse candidato e essa candidata, né? Se ela de fato representa as suas ideias. Ó, o Scruff acabou de avisar aqui que inclusive vai acabar o tempo, eu estava olhando o relógio aqui, vai mesmo. Antes da última pergunta, eu vou avisar que o Renan vai assumir o Instagram para fazer a próxima live. Em breve a gente vai anunciar o dia, o horário e o convidado. Sim, na semana que vem vai ser a próxima live, né, Vinícius? Certo. E para finalizar aí, você tem 2 minutos. Quais são as pautas que você acha mais importantes para a comunidade? Assim, porque assim, as propostas LGBT são muitas, né? Às vezes todo mundo fala assim, eu vou ajudar a pessoa trans, mas enfim. O que você acha que é mais urgente agora? O que a gente precisa abrir o olho? Bom, antes de terminar, queria agradecer demais a você, Vinícius Gay Blog BR, e ao pessoal do Scruff Brasil pelo convite, por poder estar aqui dialogando e conversando sobre um tema tão importante. Acho que essa campanha é fundamental e deixar esse convite para a semana que vem. Vai ser divulgado horário e dia, mas semana que vem a gente se encontrar numa outra live para poder aprofundar essas questões. E acho que das causas importantes, Vinícius, eu acho que o combate à violência é a central. Né? Acho que a população LGBT ainda está submetida a um grau muito grande de violência no Brasil e nós temos que lutar para efetivar os direitos, para tirar os direitos do papel, colocar os direitos na realidade e na vida das pessoas, porque o direito ainda está muito distante. Nós conquistamos nos últimos 10 anos, como falamos aqui, muitos direitos e eles ainda não foram assimilados, eles não foram efetivados. Então, acho essa uma bandeira importante. Por fim, eu acho que a educação e a cultura são arenas fundamentais. E vereadoras e vereadores têm um papel fundamental na educação e na cultura, né, para a gente incentivar uma educação e uma cultura voltadas para a diversidade, para os direitos humanos e para a democracia. Eu acho que se a gente conseguir candidatos com esse compromisso, a gente vai sair muito melhor o Brasil dessas eleições de 2020. Então, maravilha. Perguntaram aqui também, um pouco antes, se a live vai ficar salva. Ela vai ser transcrita em texto, vai ficar no site também. E até as eleições, a gente vai pegar vários pontos que o Renan falou agora para disseminar nas redes sociais. Vocês sigam o Scruff, por favor, que o conteúdo vai estar lá também. E é isso. Muito obrigado, Renan. Legal. E nos vemos semana que vem. Valeu, Vinícius. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Um beijo. Muito obrigado. Até mais. Valeu.